A paz do Senhor, meninas. Eu sou a Cristina Carvalho, faço parte do grupo Café com Jesus e as Amigas. A nossa mentora é a Denise. E para hoje, nós vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, de forma que consigamos alinhar o nosso olhar de vitória com o olhar do Senhor. O texto é que eu seja uma mulher vitoriosa. Em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Duas perguntas chaves. Como posso demonstrar a verdadeira vitória que vem pela fé em Deus? Em quais áreas da minha vida preciso de mais confiança para vencer em Deus? Nosso texto para reflexão está em Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Esse versículo, ele traz uma mensagem de vitória em Cristo, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades e tribulações. Então eu te convido a pensar, a refletir nos relatos bíblicos que nós temos sobre a história de algumas mulheres que aos olhos do Senhor são mulheres vitoriosas. Eu te convido a pensar, será que aos nossos olhos nós também consideramos essas mulheres vitoriosas? Que Deus nos ajude a ter o olhar espiritual para a nossa vida e contemplarmos a vitória em meio às lutas, às fraquezas, às tempestades, choros, dificuldades, dores, lutos e tantas outras coisas que a vida nos traz e nos abala. Somos mais que vencedores quando decidimos permanecer nos seus caminhos. A Bíblia nos apresenta várias mulheres que, por meio de sua fé, coragem, sabedoria e determinação, se destacaram como exemplos de vitória e superação. Maria, mãe de Jesus, está lá em Lucas 1, do 26 ao 38. A mulher vitoriosa, mesmo diante de desafios que parecem impossíveis, se rende à vontade de Deus, confiando plenamente em seu plano para a sua vida. Ana, 1 Samuel 1, a mulher vitoriosa mesmo nos momentos de dor e espera, se dedica a Deus com sinceridade e fé, sabendo que Ele é fiel para cumprir suas promessas. O livro de Ruth, a mulher vitoriosa, mesmo em meio às perdas, lutos e dificuldades, escolhe ser fiel, perseverante e disposta a seguir o caminho de Deus, confiando que Ele tem um plano maior. Livro de Esther, a mulher vitoriosa, é aquela que usa sua posição e influência para o bem de outros, especialmente quando é desafiada a agir em favor da justiça e do bem comum. E Débora, Juízes 4:5. A mulher vitoriosa, como Débora, é aquela que não teme tomar a liderança, mesmo em situações desafiadoras, confiando na direção divina para alcançar a vitória. A reflexão sobre a mulher vitoriosa na Bíblia
nos leva a considerar a força, a confiança em Deus e a capacidade que temos de lutar por nossas famílias, por nossos sonhos e pelos nossos propósitos em Deus. Essas mulheres, elas representam qualidades essenciais para uma vida vitoriosa, como fé, coragem, perseverança, sabedoria e dedicação. Cada uma delas, com suas características, com suas histórias, nos ensinam que a verdadeira vitória é alcançada quando confiamos em Deus e obedecemos ao seu propósito. No livro Primeiro em Mim e Depois Através de Mim, a autora sabiamente nos leva a confrontar o significado de vitória definido em uma das ferramentas mais consultadas nesse tempo, o famoso Google, com a definição que Deus nos ensina na Bíblia Sagrada. No Google, encontramos vitória como o indivíduo que obteve vitória, quem venceu, que se saiu melhor que os demais numa competição. Na Bíblia, nos ensina que a verdadeira vitória está em Cristo. E vemos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por tantas dificuldades e ainda assim foram consideradas vitoriosas aos olhos de Deus. Mas os olhos humanos talvez teríamos considerado como perdedores, porque a nossa visão está limitada às coisas deste mundo. Não me contive e fui perguntar ao Chat GPT, uma das ferramentas de inteligência artificial mais usadas hoje, quais as principais diferenças entre essas duas fontes de estudo, a Bíblia e o Google. Claro que nós já sabemos a resposta, mas fui tomado por uma sede de buscar mais confronto em relação a essas ferramentas que estamos usando hoje em dia. A resposta que me surpreendeu foi origem e autoridade como principal diferença. A Bíblia é considerada por milhões de pessoas como a palavra de Deus revelada aos seres humanos ao longo da história. Ela é vista como autoritária e atemporal, oferecendo um padrão moral e ético definitivo. A autoridade da Bíblia vem da crença de que ela foi inspirada por Deus. Comparando com o Google é uma ferramenta criada por seres humanos, baseado em algoritmos e programações que indexam informações da internet. As fontes que ele retorna não são necessariamente verdadeiras, mas sim baseadas no que está disponível na web. As informações no Google podem ser imprecisas ou erradas, dependendo da fonte. Minhas irmãs, essa é a resposta que o Chat GPT trouxe para mim. O que nós podemos concluir? Que a Bíblia, em sua visão cristã, é incomparável quando se trata de conduzir as pessoas à verdade eterna, enquanto o Google serve como recurso para informações temporais e muitas vezes cambiantes. Irmãs, Deus está nos confrontando nesse momento. Estamos usando a Bíblia como a principal fonte de consulta para nos ensinar tudo aquilo que precisamos aprender na nossa vida? A Bíblia é a nossa autoridade de fé e ordem. E muitas vezes, quando temos dúvidas, até sabemos que a Bíblia tem resposta para tudo, mas preferimos digitar no Google. Te convido a guardar no seu coração que o Google ou qualquer outra ferramenta humana, por mais tecnológica que seja, nos ajuda, nos dá um suporte, mas não deve ser a nossa principal fonte de consulta, pois não é a verdade absoluta.
A tecnologia, ela é baseada em combinações de algo que já aconteceu, que alguém já definiu. Mas a Bíblia foi inspirada por Deus. Ele é o Verbo, Ele criou todas as coisas. Irmãs, não há fonte mais rica de conhecimento e autoridade que o próprio Criador. Leia Salmos 139, fala da onisciência de Deus. Outro ponto importante, as respostas do nosso Deus são claras e sem confusão. Principalmente, nos traz paz e temor no coração. Ao contrário dessas ferramentas tecnológicas que muitas vezes nos deixam confusas e desorientadas com tantas atualizações de conteúdos ou divergências entre as fontes, sites enviado como resposta. Interessante pensar que a palavra de Deus ela sofre atualizações na sua tradução para melhor compreendermos o texto original, mas a sua essência não muda. É atemporal, é definitivo o que está escrito na Bíblia. Vamos orar? Senhor amado Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia do nosso propósito, Pai. Deus, coloca tuas mãos em nossas vidas, Senhor. Queremos ver com os teus olhos as mulheres, Pai, que criastes e compreender o seu propósito profundo e vitorioso. Pai, sabemos que Tu nos fizestes a Tua imagem e semelhança e que como mulheres somos preciosos aos Teus olhos. Ajuda-nos a entender que somos mais que vencedoras em Cristo, não por nossas forças, mas por Teu amor e poder operando em nossas vidas, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Ensina-nos, ó Senhor, a viver como mulheres vitoriosas, não pelo que o mundo diz, mas pelo que a Tua palavra nos ensina. Que possamos ter coragem como Débora, fé como Ana, fidelidade de Ruth, sabedoria de Esther, obediência de Maria, mãe de Jesus. Pai, que Teu Santo Espírito esteja à vontade em nosso coração para nos confrontar, para nos mostrar aquilo que precisamos de nos consertar diante de Ti, para que consigamos, ó Pai, estar chegando à tão sonhada vitória nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, talvez em um processo. Nós precisamos, ó Pai, vencer as tribulações da vida e lutar pelas causas justas. Nos dê coragem, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento do Senhor, do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a reconhecer nossa identidade em Cristo e a saber que em Ti nós somos mais do que vencedores. A vitória está assegurada por aquele que nos amou e nos capacitou e está conosco todos os dias. Pai, alinha as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos olhares, o nosso coração com o do Senhor, Pai. Nos transforma, Pai. Nos ajuda, Pai, a ser melhor a cada dia. Dá-nos discernimento para discernir os desafios, as forças para superá-los, a sabedoria para lidar com as tentações, para vencer cada uma, para no dia mau a gente ter forças, ó Pai, para reagir, para levantar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Não nos deixa desviar dos Teus caminhos, fraquejar diante de uma luta, diante de uma tribulação, mas aumenta a nossa fé, nos dê o caminho, Pai, nos dê ali a força, a sabedoria que precisaremos para aquele momento, Pai. E sobretudo que estejamos sempre buscando o Senhor, a Tua palavra, para tomar as decisões corretas. Nesse ano, Pai, nós queremos fazer diferente. Nós queremos buscar primeiro em Ti as decisões, os olhares, a transformação. Nós queremos, Pai, estar mais próximo de Ti, ter mais intimidade com o Senhor. E Te agradecemos por esses dias de propósito.
Te agradecemos também, ó Pai, pela Tua fidelidade. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem aqui, ó Pai, conduzido cada texto, Pai. E nós te agradecemos, ó Pai, já pelos próximos dias, porque sabemos que o Senhor é conosco e a vitória é garantida em Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.